Então a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Hum. Ela é a festa dos pães sem fermento porque a Páscoa, vocês sabem que a Páscoa começa lá no Egito, né? Na fuga do Egito. A Páscoa é uma festa dos judeus, né? Tanto que Jesus celebrou a Páscoa. Muita gente pensa, poxa, a Páscoa é por causa da ressurreição de Jesus? Não, a Páscoa já existia antes da ressurreição de Jesus, mas não à toa que Jesus escolheu esse dia aí para que ele fosse morto. Por quê? Vocês sabem então a origem da Páscoa? Tiveram 10 pragas, né, no Egito, para poder libertar o povo. 10 pragas do Egito. Ó, 10 pragas do Egito. A última delas, então quais são as pragas do Egito? Tem o sangue, o rio se transforma em sangue, depois tem uma infestação de rã, depois uma infestação de piolho, infestação de mosca, aí tem peste em todo o gado deles lá, aí tem úlcera na pele, granizo, gafanhoto. Cada um desses aqui era de uma certa forma um deus para eles. O rio Nilo era um deus, sapo, se eu Uhum. não me engano, era um deus. Então Deus foi pegando os temas que para eles eram deuses e mostrando que ninguém era Deus, que só existe um Deus soberano sobre tudo, né? E aí por Uhum. último, qual que era o rei o outro, um dos deuses aí do Egito? Era o faraó, né? E aí o primeiro filho era o filho que ia vir a ser o próximo deus. Então, a última praga, né? O faraó com o coração endurecido não deixava o povo ir embora. A última praga era matar o primogênito. E aí, na hora de matar o primogênito, né? Deus teve misericórdia do povo, inclusive dos egípcios. Ele deu uma instrução que quem seguisse ela não ia perder o primogênito, que era Passover Tradition Egypt, que era passar o sangue do cordeiro no batente da porta. Cadê? Ah, aqui, ó. Tinha que passar o sangue do cordeiro no batente da porta. Quem fizesse isso, o anjo da morte, ele ia passar por cima dessa casa e ele não ia entrar aqui e matar o primogênito. Aí os judeus fizeram isso, né? Fizeram essa tradição e deu certo para eles. Alguns egípcios, se eu não me engano, fizeram isso também. Então, essa foi a Ô, misericórdia. Daniel, Uhum. esse sangue que tá na porta é que sangue? Era sangue de um cordeiro. Eles tinham que sacrificar um Cordeiro. cordeiro. Uhum. Ah, Tudo tá. aponta para Jesus Cristo, né? Depois, Jesus, tá. aí em torno de quantos? Uns 5.000 anos depois, né? Não, é só 3.000 anos para depois, entender, porque desculpa. às vezes você ora assim na sua casa, o umbrais, né? O sangue de Jesus sobre, né? Dizer que Uhum. é bom orar a porta de casa, né? Remete a isso, no caso, né? Total. Remete a isso. Era essa a tradução que eles fizeram. Foi uma instrução de Deus. Aham. Então o anjo da morte ia vir. E aí, se você passasse o sangue aqui do cordeiro, o anjo da morte ia passar por cima. Aí por isso que é Páscoa. É Passover. Que é passar por cima. É passagem. Aí ele ia passar por cima e não ia matar o primogênito dessa casa. Tá? E aí os que fizeram isso tiveram seus filhos salvos. Muitos egípcios, a grande maioria deles, não deu bola pro que Moisés disse para a instrução e aí eles perderam seus primogênitos. Uhum. Quando o, o faraó libera o povo, finalmente, que ele tá frustrado que o filho dele morreu, aí ele fala, meu, vai e vai com pressa, né? Sai daqui correndo. Pode libertar seu povo, né? E aí eles vão correndo. Por que eles vão correndo embora? Tem essa tradição que é a festa dos pães sem fermento. A Páscoa também é chamada como a festa dos pães sem fermento. Porque não deu tempo de fermentar o pão, porque eles foram correndo embora, entendeu? Então, Uhum. não teve tempo de fermentar o pão, porque eles foram correndo embora. Por isso que é a festa dos pães sem fermento. Também chamada de Páscoa. Então, aqui uns 3.000 anos depois, né? Uns 3.000 anos depois, teve essa tradição mantida, todo ano eles comemoravam para lembrar lá da saída do Egito, a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa. E aí ela estava se aproximando na época de Jesus. Ou seja, está se aproximando aqui a morte e ressurreição de Jesus. E aí,
Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Né? Lembrando aí que Jesus estava ensinando lá e estava todo mundo gostando do que Jesus ensinava, por isso que eles tinham medo. Opa, deixa eu fechar o Logic aqui. Salvar, né, amor? Aqui o. Salva, salva. Tá, vou salvar ele como. Ah, só vou salvar ele e aí depois ele vai estar nos últimos. Aí qualquer coisa eu te ajudo aqui. A Mari ontem de madrugada tava gravando um job. Né não, amor? É. Então, beleza. Então, os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Oi, Jaque, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Jaque. Firmeza, vamos seguir. Então, Satanás entrou em Judas Iscariotes. Misericórdia, Deus, tenha por favor misericórdia da gente, que isso nunca aconteça com a gente. Satanás não entre na gente, liberta a gente de demônios, qualquer coisa ruim. A gente aí, como um Amém. corpo fraco, é sujeito, né? Essas coisas, por favor, nos guarda, independente do que a gente fizer de errado. Perdoa nossos pecados, Deus. Nos liberta. O Senhor nos instrui e vai perdoar os nossos pecados, assim como a gente perdoa os pecados de quem errou contra a gente. Então, por favor, Deus, que cada um de nós a gente possa perdoar quem errou contra a gente. Carregar a nossa cruz, independente do que fizerem ruim contra a gente, Deus. E é assim que o Amém. Senhor também libere, por favor, perdão e tenha misericórdia da gente para que nada ruim assim aconteça com a gente, por favor, Deus. Então, Amém, Jesus. Satanás entrou em Judas, pô, aí quebra as pernas, né, coitado. O Judas passa a fazer muita coisa ruim, né? Satanás tá nele. Entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. E ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Ontem o pastor Juscelio falou uma coisa muito top, né? O podcast dele lá no Hub, né, do Morada. Ele falou assim, cara, o amor de Jesus é um amor total sacrificial, né? Ele faz total por quem não merece. Aí ele falou, ó, como Jesus agia. Ele chegou, olhou pra Judas, pô, transformar Judas, né? Vou tentar aí. Aí Judas é um cara que não cedeu, né? Não cedeu a ser transformado por Jesus. Aí Jesus chegou, pensou assim, olhou no coração dele, o que que esse cara tem problema? Ah, o dinheiro, né? Ele é ladrão. Então o que que eu vou fazer? Vou dar o dinheiro para ele cuidar. Olha que loucura. Aí o pastor Juscelio até fala, pô, se fosse minhas finanças ele não tocava, né? As minhas também não. Quando que eu ia querer um ladrão cuidando das minhas finanças, né? Mas Jesus deu É. pra ele. Jesus sabia de todas as coisas, sabia o que as pessoas pensavam. Escolheu um cara que roubava a bolsa dele lá de dinheiro, isso é reportado depois aí em outros capítulos, pra cuidar das finanças ali do ministério dele, né? E mesmo assim, Deus nunca deixou nada faltar. Então, muito interessante como é o amor sacrificial de Jesus Cristo, né? Ele, como a gente tá aquém e longe dele, né? Total, total. Então ele tava achando aí essa maneira aí, essa forma aí de poder prender Jesus. Aí chegou o dia da Páscoa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Lembra? O cordeiro, desde aquela época lá, onde teve o sacrifício para a libertação do povo do Egito. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Mandou quem? Pedro e João, os amigos aí mais próximos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição.
Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Como devia ser doido receber as instruções de Jesus assim, né? Muito doido. Muito interessante, até porque essa instrução que Jesus deu era bem comum do cara carregando água, e a mulher que levava na época, né? Jura? Que interessante, não fazia ideia. É, né? E aí essa pessoa aí ia ter já uma sala preparada. Cara, Jesus tinha WhatsApp, né? Ele comunicava com a pessoa lá longe. Só no copo, Jesus. Cara, que top, 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 top. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha só. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Ele sempre grato, né? Ele está prestes a morrer. E antes de morrer de uma forma de tortura, que é a crucificação, que é torturante. E além disso, antes de ser açoitado, né? Caras arrebentarem ele, chicote, um monte de outras coisas fez. Quem viu a Paixão de Cristo sabe o quanto foi terrível. E dizem que foi pior do que o que aconteceu na Paixão de Cristo. Cara, exato. Como que ele continuou vivo para ser crucificado depois daquela tortura? E depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Só um adendo, né? Esse cálice fazia parte da tradição, né? Na festa do povo judeu, eles levantam 4 cálices de vinho. É, E aí o primeiro, ele é a bênção da abertura, né? Aí depois eles levantam outro para a explicação do sentido da Páscoa, né? E depois a refeição, eles levantam mais um, e depois o último, eles recitam na tradição um salmo. que legal essa tradição, né? É, muito legal. Pois é. E aí o pão ele agradece, parte e fala: Esse é meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Poxa vida, né? A gente faz a Santa Ceia, às vezes eu passo meio desapercebido, né? Poxa, e bem esse. É pra apontar pra esse momento, né? Esse dia aí de última ceia com Jesus Cristo. Todo o sacrifício que ele fez É, pela gente. E aí eles passam a fazer isso, né? E o pessoal inverte as coisas depois. Quando os cristãos estão fazendo, eles começam a chamar os cristãos de canibais, porque eles ficavam comendo o corpo de alguém, né? Escondidos. Né? Aí rola as fake news lá do Império Romano e fica falando, não, os cristãos são canibais. Você vê, o que rola na grande mídia muitas vezes é pra colocar em posição ruim quem tá fazendo certo, né? exatamente. Doido. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Graças a Deus nós vivemos na nova aliança. Amém. Alguns manuscritos não trazem essa parte. Que é entregue por vocês, que é derramado como sacrifício por vocês. Essa questão de não encontrar e não ter alguma parte, né? Na hora de traduzir, eles eram vários copistas. Então não tinha máquina de Xerox, né? Não tinha computador que imprimia. Então eram vários caras que ficavam fazendo a cópia. Aí vinha um e ia lendo, e vários outros ficavam sentados copiando. Aí tinha a versão que comia um versículo, né? Então, essa questão aí de não tá, não quer dizer que não é bíblico, né? Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas que aflição espera
aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessas? De- Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Caramba, que volta que eles dão, né? Eles vão de, É. pô, quem vai trair Jesus? Aí do nada alguém já inverte o assunto e começa a falar sobre si. Então, quem é o mais importante? Que o mais importante que não vai ser, né? Quem vai trair Jesus. E aí muda o foco e não pensam mais em quem vai trair, né? Não tentam impedir. Mas era pra acontecer, né? Aqui já era pra. Já tava determinado. Tanto que Pedro depois vai falar: não, Jesus, sai dessa. E aí Jesus vai falar: sai de mim, Satanás. Isso aí é o Mas eles plano não de eram Deus. convertidos, né? Menos mal. Ainda Menos não. mal. Menos não. Verdade, bom ponto. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Amém. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu, um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se Uau. sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Amém. É, Forte, né? isso foi dito para os apóstolos, né? Eles são os Apóstolos. 12 apóstolos que vão julgar as 12 tribos. Mas nós também podemos fazer parte da mesa de Jesus, com certeza. Jesus. Ele nos aceita e quer que a gente vá lá para o reino. Só que ele alerta que a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos vão ser os que vão entrar por ela. E a gente precisa se esforçar para estar lá. E para a gente se esforçar para estar lá, a gente não pode ficar querendo ser quem fica na mesa recebendo. A gente tem que ser quem participa do reino dele, que é o reino de quem serve, de quem Serve, é o serve. humilde, o inferior. De quem ouve e obedece, né? E pratica. E pratica isso aí. Quem faz a, Obediência, né? é, Obediência. quem faz a vontade do Pai, do Criador. Quem tem um coração humilde, quebrantado de arrependimento, que sabe que é totalmente dependente de Jesus Cristo. Porque afinal de contas, quem consegue chegar aos pés desse homem, né? Cara, ele Meu é Deus. tão. A barra é alta, hein? É muito, muito alto. Nem sei lá, não dá. Nem com a corda a gente chega lá, muito menos pulando na própria força. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. O que será que isso quer dizer, gente? A peneira servia para separar o joio do trigo. Hum, A figura denota uma provação severa. então provação severa para eles, né? Eles vão Hum. passar por aqui por uma provação seríssima, né? Eles vão ver o líder deles ser torturado. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Pô, Jesus, por favor, ora pela gente, para nossa fé também não vacilar. Amém. Não deixa a gente esquecer de tudo que o Senhor fez, não. Poxa, o Senhor tá tão Não, presente, né? Ontem nós lemos exatamente o capítulo que ia ser dito no estudo à noite. O Senhor tá muito presente aqui com a gente. Não deixa a gente Amém. mas a achar que é Bíblia qualquer diz, coisa. né, que o Espírito Santo intercede por nós, né? Com Uhum. gemidos inexprimíveis, né? É, Ele é muito real, muito graças a Deus presente. pela misericórdia. É. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Boa, Pedro. Ele E ainda ele estava. sabe que Pedro vai se arrepender, né? É. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Ele era um cara proativo, né?
Ele não pensava duas vezes. Pedro era diferenciado, né? Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Eu não, Nada. eu não sei se vocês lembram, Jesus fez essa grande comissão. Ele pegou lá os 70 discípulos, né, e falou: Vão na minha frente, que eu agora vou fazer o percurso até Jerusalém, né? Vão na minha frente e anunciem o reino. E não levem nada, tudo vai dar certo. Agora a instrução vai ser diferente. Às vezes a pessoa só pega uma parte da Bíblia e fala: Essa é a instrução de Jesus. Não, não é. Ela muda. Aí ele: Não, responderam eles. Não faltou nada. Então ele disse: Mas agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Isso passa em Isaías 53. Isaías fala muito de Jesus, né? Uhum. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas, é suficiente, disse ele. Que diálogo doido, gente. Eu não entendo isso aqui. Temos 2 espadas, é suficiente. Mas enfim. Eu acho que vai ser por conta do que vai acontecer agora, que vai cortar a orelha lá do soldado. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. A gente viu lá onde era o Monte das Oliveiras, né? Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Vamos ver. Jerusalém, Monte das Oliveiras. Quero ver no mapinha aqui. Ó, gente, como é o Monte das Oliveiras em foto. Sim, ó. Fica perto de Jerusalém. Deixa eu escrever aqui, ó. Jerusalém, Monte das Oliveiras. Ó no mapinha. Tá lá até hoje, né? O pastor Tá. Rafael falou até que ele conhece, sabe onde é. Ó, vamos colocar aqui. Ó, aqui tá o Domo da Pedra, onde era o segundo templo, né? E aqui o Monte das Oliveiras. Pertinho, né? Ó, onde tá se passando a Certinho. história. Legal. Aqui, né? Israel. Faixa de Gaza, né? Tel Aviv, a atual capital, né? Jerusalém aqui. E aqui o Rio Nilo. Ó o Rio Nilo aqui, ó. Cairo, Rio Nilo. É o Egito. Então aqui que eles eram escravos, depois fugiram pra cá, né? Essa é a terra prometida, Israel. E aqui tudo era o Império Romano nessa época. Toda essa partezinha, norte da África, a Europa e essa parte aqui. Então, voltando pra cá. Tudo acontecendo aqui, né? Bem legal. Tudo real, tudo lá até hoje, né? Bom demais. Então ele estava aqui hospedado no Monte das Oliveiras. Fizeram um acampamento aqui. Aí ele vinha pro templo, pregava, voltava para cá, dormia com o pessoal. Bom demais. Ao chegar, disse, lá no Monte das Oliveiras, né? Orem para que vocês não cedam à tentação. Gente, o que vai acontecer agora com os discípulos é o que acontece comigo o tempo inteiro. Afastou-se uma distância, infelizmente, como de um arremesso de pedra. Então ele se afastou uma distância aí, como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Poxa, ele pedindo muito a vontade de Deus aqui. Por favor, afasta isso. Contudo, você com certeza. Amém. Vamos só se firmando aí cada vez mais. Então, Amém.
Vamos fazer como Jesus, né? Jesus estava aqui prestes a ser torturado e ele mesmo assim conseguiu orar dessa forma. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus queria. E ele falou, por favor, Pai, se o Senhor quiser também, afasta isso, vai. Contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, e Deus gosta dessa oração. Então apareceu um anjo porque ele mostra submissão, né? Submissão a quem sabe o que é melhor. É. Qual é o capítulo que você está lendo? É o O 22. versículo? É o Não, o capítulo, versículo. versículo 43. Tá, vamos lá então. Tá? Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Olha, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? É isso que acontece comigo sempre, acabo dormindo. Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas. Então terminou a oração, aí Jesus foi conversar, né? Tava falando com as pessoas. E aí chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. Eles lembraram das espadas que Jesus tinha citado. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta. E tocando a orelha do homem, curou. Até aqui, Jesus fazendo um milagre de cura. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Só uma aspas. O termo revolucionário significa ladrão. Hum. No grego, né? E doido, né? Porque Jesus que instruiu eles a atacar com a espada. Aí por conta disso um deles vai lá e corta, mas mesmo assim Jesus faz um milagre. E aí esse argumento é muito bom. Por acaso eu sou um ladrão perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Ele estava sempre lá no templo, né? A gente mostrou aqui onde fica o templo. Todos os dias ele ia aqui, ó, no templo poder ensinar. Depois voltava para o Monte das Oliveiras. Eles vieram aqui à noite quando ninguém estava vendo e prenderam Jesus. Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Que droga. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os demais fugiram, né? Os guardas acenderam uma fogueira. Teve um até que fugiu sem roupa, que ele tava só de lençol. Aí foi fugir, perdeu o lençol, ficou fugindo pelado. E eles viram que ia dar ruim, né? É assim que acontece mesmo. Mas o mindset deles vai mudar. Depois eles vão... É perseguição? Pode vir, eu que não nego. É, eles não eram convertidos ainda. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Nossa, cara, que remorso que isso vai dar no coração dele. Pô, negar Jesus, né? Cara, coitado, misericórdia. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Nossa, ele estava ali no meio, né? Ele ia ser crucificado junto ali na hora. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza esse aí estava com ele também, pois também é Galileu. Pedro, porém, É por causa do respondeu: sotaque. Ele percebeu que Pedro era galileu pelo sotaque. Ah, que legal. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Nossa, é tão ruim mentir, né, gente? Gente, não vamos Horrível. mentir. Se libertem da mentira. Mentira é um câncer.
E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Nossa, cara, isso deve ter cortado o coração dele. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Poxa vida. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cara, e Jesus ainda vai orar por essas pessoas, vai pedir misericórdia por elas. Vendaram os seus olhos e diziam: Profetize para nós quem foi que lhe bateu dessa vez. E o insultavam de muitas outras maneiras. Gente, a gente sofre bullying, às vezes, né? Sofreu na escola, tal coisa do tipo. Gente, olha o que Jesus sofreu. Ao amanhecer, Uhum. Jesus sabe o sofrimento de todo mundo. Ele sofreu algo pior que todo mundo, gente. Não tem alguém que sofreu mais do que Jesus. Sofreu traição e sofreu tortura, sofreu de tudo. Chacota, tortura psicológica. E perdoou na hora, né? E perdoou. Quase que orou para as pessoas, né? Orou, né? Ele falou, né? Eles não sabem o que É, ele falam. fala com Deus, né? Pai, perdoa eles. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Meu, Jesus já tinha sofrido por um dia inteiro, né? Uma noite inteira, e olha como ele vai se comportar. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, né? O Sinédrio aí. E eles perguntaram: Diga-nos, você é o Cristo? Cristo quer dizer o ungido de Deus, né? Ou seja, você é o Messias. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. Olha, Jesus nunca mente, né? E ele afronta de uma maneira inteligente todas as vezes, né? Se eu disser, vocês não vão acreditar. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Ah, Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Jesus já profetizou o que vai acontecer, né? Ele vai se assentar ao lado de Deus, porque ele está cumprindo com o plano perfeito de Deus. Todos gritaram: Então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. E termina aqui. Poxa, termina bem, deixando aquele gostinho de quero mais, né? Porque, pô, aqui vai entrar num clímax da história e eles acabam com o capítulo. Mas beleza, amanhã estamos aí, Lucas 23. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou orar? Eu tenho que sair já. Eu tenho aula em 6 minutos. Vamos orar rapidinho. Fiquem à vontade aí, quem quiser orar então. posso orar? Pode ser. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar por esse capítulo de Lucas 22, que falou tanto ao nosso coração, assim como Pedro, Pai, fazer de tudo para estar contigo, Pai, para ser fiel a Ti, Senhor. Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti, Pai, que com todas as nossas debilidades, problemas, situações, Senhor, nós venhamos ser fiéis a Ti até o fim, Pai. Nos ajuda nas batalhas do dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com aqueles que nos perseguem, Pai. Como, né, a minha situação, Pai, lá com o pai da Lara, essa situação. Eu não sei o que cada um aqui, a Fernanda, a Marina, o Daniel, o que eles estão passando, meu Deus. Mas só o Senhor sabe a particularidade de cada um aqui, Pai. Senhor, seja conosco, Pai, nos cobre com teu sangue carmesim a cada dia, nos purifica de todo e qualquer tipo de pecado, lança fora das nossas vidas tudo que não provém do teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa manhã também pela saúde da minha filha, Deus. Em nome de Amém, Jesus, Deus. qualquer impedimento, barreira que faça para ela não viajar comigo, Pai, qualquer, porque eu sei que tudo isso também é espiritual, meu Deus. Deus intervém nessa situação, nesse conflito com Eudo. Senhor, toca no coração daquele homem, Pai, porque na segunda ele estava tão bem comigo e ontem ele já brigou comigo, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu és o Jeová Jireh.
Tu és o Deus que provê todas as coisas, Pai. E eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Daniel. Cobre o Daniel com teu sangue, que ele continue sendo canal de Deus, do fluir de Deus na terra, para que possamos aprender verdadeiramente a tua palavra rema, palavra revelada. Abençoa os nossos pastores, a nossa liderança, a nossa casa, a nossa igreja, Deus. Deus, prepara esse final de semana para que domingo possamos estar lá ceando contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Fernanda lá em São Paulo, Pai. Ser com ela, com a família dela, com os afazeres dela, com a Jaqueline também, que esqueceu o carregador na empresa, Pai. Seja com essa empresa, prospera, Pai, a tua filha. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por fazer eu acordar cedo e despertar sozinha, Deus. Porque eu sei que é o Senhor que está me acordando porque eu tenho sede de ti, tenho fome da tua palavra, de te conhecer a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom Bênção. dia. Até Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Deus abençoe aí cada um de nós, que tenhamos um dia de vitórias. Amém. 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 Deus Deus abençoe abençoe, vocês. gente. Tudo de bom. Beijo, Deus abençoe. Beijo. Tchau,